Olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de hidráulica. Bom, nós já entendemos o que é a hidráulica, já vimos os princípios básicos da hidráulica, as 3 leis básicas da hidráulica e os componentes, hidráulicos lá, as bombas hidráulicas, válvulas e atuadores hidráulicos. Agora a gente vai entrar na divisão dos circuitos hidráulicos. Então nós vamos agora ver alguns outros componentes, mas através dos símbolos hidráulicos, tá? E aí vamos começar a entender mesmo como é que funciona mesmo um circuito hidráulico, uma máquina hidráulica, né? Só que agora a gente vai ver somente os símbolos hidráulicos, tá? Então vamos lá, divisão dos circuitos hidráulicos. O que a gente vai ver nessa videoaula é a divisão dos circuitos hidráulicos, os fluidos, tá? Vamos falar algumas coisas de fluidos, né? Então, também nessa videoaula. Então, divisão dos circuitos hidráulicos. Tá aí, ó. Esse desenho ele representa um circuito hidráulico, né, de uma máquina hidráulica. De cima para baixo eu vou falar para vocês. Ó. A gente vai começar a estudar, na verdade, essa parte de baixo, que é o grupo de acionamento hidráulico. Tá? Então, a gente pode dividir nessa divisão, né? O primeiro, então, é o grupo de acionamento ou grupo de geração de energia hidráulica, né? É ali que a gente tem a bomba, é ali que começa a aparecer o movimento do fluido, começa a aparecer pressão, né? O segundo grupo, então, é o grupo de comando e controle ou grupo de distribuição de energia hidráulica. É o grupo onde a gente tem as válvulas hidráulicas, né? As válvulas que direcionam para onde que o fluido vai, se vai para um atuador, se vai para outro, se vai fazer o atuador avançar ou retornar. E o terceiro grupo é o grupo de atuação ou grupo de utilização de energia hidráulica, não é isso? Esses dois últimos grupos a gente vai estudar mais para frente, tá? Então agora a gente vai estudar o primeiro grupo, que é o grupo de acionamento. Bom, no grupo de acionamento, né, esse símbolo 1 aí embaixo, aí, ó, parece como se fosse um tabuleirozinho, é na verdade o reservatório. O reservatório hidráulico ele possui 4 funções. Primeiro, armazenar o fluido hidráulico, então ele fica cheio de óleo hidráulico ali. O segundo, resfriar o fluido hidráulico. Por quê? Quando a gente liga a bomba e o óleo começa a circular dentro do circuito, ele vai, passa pelas válvulas, chega no atuador, executa o trabalho, volta, passa pela válvula, volta para o reservatório. Então ele fica circulando. Essa circulação de fluido, isso aquece o óleo, né? E lembrando lá da primeira videoaula, o fluido hidráulico não pode passar de 70 graus Celsius. Então o reservatório ele tem um tamanho específico, né, projetado, para que o óleo que volta, ele fica um tempo ali, ele não volta e já entra na bomba de novo e circula, não. Quando o óleo está chegando, o óleo que está entrando na bomba já é um outro óleo que já ficou um tempo descansando ali no reservatório. Então essa é uma das funções do reservatório, também fazer com que o óleo fique ali dentro um período de tempo resfriando, certo? A terceira função do reservatório é precipitação de impurezas, ou seja, eu tenho partículas contaminantes no meio do óleo hidráulico, dentro do circuito, né? E eu tenho também, a gente vai ver depois nessa contaminação, nós temos os filtros, né, que são responsáveis pela limpeza dessas partículas. Mas o reservatório também auxilia nessa limpeza. Como assim? Se chegar alguma partícula de contaminante lá no reservatório, pelo óleo, né, como esse óleo fica um tempo descansando ali, essas partículas vão precipitar, elas vão cair, vão para o fundo do reservatório. Então essa é uma das funções do reservatório também. E a quarta função é permitir a circulação interna de ar. Então esse reservatório não é uma caixa fechada, não é uma caixa lacrada, não. Ele tem a tampa dele, onde a gente abastece, né, ela tem uma abertura, né, com um filtrozinho, lógico, para não entrar poeira dentro do reservatório, tá? E essa tampa, essa abertura, ela permite com que o ar entre dentro do reservatório, e aí eu mantenho a pressão que está do lado de fora, a pressão atmosférica, a mesma pressão dentro do reservatório. Então mantém a pressão igualada. Então essa circulação
de ar interno que ele fala aí é para manter a pressão atmosférica do lado de fora do reservatório, que é a pressão que a gente está aqui agora, né, a pressão atmosférica, a mesma dentro do reservatório, tá? Lembrando que a pressão ela modifica depois que eu passo da bomba, que é depois que a bomba pega o óleo e manda para o circuito, aí eu vou ter resistências na frente da bomba, né, o atuador, né, tem que fazer força, aí eu vou ter outra pressão. Aí depois que ele saiu lá do atuador e voltou, passou pela bomba de novo para ir para o reservatório, aí a pressão volta a ser a pressão atmosférica, ok? Porque justamente o reservatório me permite essa circulação de ar, ok? Continuando, né, o símbolo aí que está agora apontado pelo número 2 é a bomba hidráulica, que a gente já viu, um círculo com um triângulozinho, né? Bom, vamos até voltar, olha lá, um círculo com um triângulozinho, tá? O número ficou em cima ali, né? Bomba hidráulica, qual é a função da bomba hidráulica? A bomba hidráulica ela é responsável, então, por transformar a energia mecânica que vem do eixo do motor elétrico, né, em energia hidráulica. Então a bomba, a gente já viu, a gente acopla um motor nela, pode ser elétrico, pode ser um outro motor, né, de combustão interna, por exemplo, a gasolina, a óleo diesel, né? Então o motor ele está girando, está fornecendo para a bomba energia mecânica, energia de giro, tá? E a bomba faz o que? Transforma essa energia mecânica em energia hidráulica. Então ela pega o óleo e bota em movimento, ok? Bom, indicado pelo símbolo, pelo número 3 é o motor elétrico, né? Essa é uma bolinha com M dentro. Então o motor elétrico, a função dele é fornecer energia mecânica para a bomba, né? Você liga o motor elétrico, ele começa a girar e esse giro é energia mecânica que ele está entregando para a bomba. Bom, o quarto aí é essa linha que está na saída da bomba. Essa linha a gente chama de linha de pressão, então, que é a saída da bomba, né? Essa é a linha de pressão do circuito, então. Ela vai, sobe, passa pela válvula para chegar até no atuador. Essa pressão que faz o atuador se movimentar, ok? O elemento 5, que é esse símbolo todo aí do lado aí, que apareceu no número 5, é a válvula limitadora de pressão, tá? Montada aqui, né, nesse grupo de acionamento, ela é chamada de válvula de segurança. Então ela está aí porque a bomba, ó, quando você liga a bomba, ela manda óleo para a linha de pressão para chegar lá no atuador, né? Se alguma coisa acontecer, entupir essa passagem de fluido, a bomba vai continuar mandando óleo, e aí a pressão vai aumentar. Se aumentar demais, pode estourar uma tubulação, né? Uma mangueira dessa, uma válvula, ou um atuador, ou a bomba mesmo. Então pode acontecer um acidente. Para isso não acontecer, a gente coloca essa válvula de segurança. Nota que ela está pegando a pressão justamente da linha de pressão, ó, tá? Só que ela não fica aberta, né? Ela é regulada, tá? A abertura dela é regulada. Ela só abre se a pressão aumentar muito, acima da pressão de trabalho que a gente precisa. Então ela está ali só para segurança. Aumentou muito, ela abre e permite que o óleo circule, ó, e volte para o reservatório. Então não acontece um acidente, ok? Por isso que essa válvula limitadora de pressão, montada aí nessa posição, né, no grupo de acionamento, é chamada de válvula de segurança. Beleza. O número 6 então é um manômetro, né? Manômetro, ele é um medidor de pressão, então ele vai indicar a pressão que está nessa linha de pressão, que é a linha da saída da bomba. Toda essa linha aí, até a válvula limitadora, né, a válvula de segurança, até a válvula ali que controla o atuador, toda a pressão que tiver nessa linha vai estar indicada nesse manômetro, tá? Então ele é usado também para regular essa válvula limitadora. Quando a gente vai regular a pressão de abertura dela, a gente usa esse manômetro. Bom, e a linha 7 é outra linha, né, a linha de retorno, né, do circuito hidráulico, tá? A linha de retorno aí do sistema, né, que é a linha que está voltando lá para o reservatório. Então, de um lado, né, onde eu tenho a bomba, é a linha de pressão, a outra linha é a linha de retorno. Bom, o elemento 8 parece é um losango, né, parece aqueles balãozinhos que a gente desenhava de São João, né, um losango com um tracejado no meio. Isso é um filtro, é um símbolo de um filtro, tá? Filtro hidráulico. O filtro ele é responsável por tirar as impurezas do circuito, né? Vai vir impureza, vai ficar retido ali naquele filtro.
Nessa posição que ele está montado, como ele está montado na linha de retorno, ele é chamado de filtro de retorno e ele protege o circuito de toda a partícula de contaminação que vem do circuito lá e não deixa chegar no reservatório, tá? Então, bom, vamos falar então de fluidos, né? A gente viu o grupo de acionamento, vamos ver os fluidos agora. Fluido é toda substância que escoa e que, por não possuir forma própria, assume a forma do recipiente. A gente já viu isso lá nas primeiras videoaulas, né? Então aqui, ó, o fluido hidráulico é óleo hidráulico e o fluido pneumático é o ar comprimido, né? Então, fluido hidráulico, óleos hidráulicos. Os principais óleos hidráulicos que a gente tem: óleos minerais, sintéticos e resistentes ao fogo. Óleo mineral são derivados do petróleo. Sintéticos são fabricados em laboratório, né? São fabricados aí, químicos aí. E fluidos resistentes ao fogo é um tipo de mistura de óleo e água. Mas não é só uma mistura, chegar e jogar a água dentro do óleo, não, tá? É uma emulsão, né? Na verdade, a emulsão, para você uma mistura, passa por um processo químico, né? Para você provocar a mistura do óleo e água, porque a gente sabe que óleo e água não se misturam, tá? Mas se eu passar por esse processo químico, que a gente chama de emulsão, aí sim a gente consegue misturar um pouco de água no óleo, tá? Como vai ter água, ele fica resistente ao fogo, né? Então o risco de inflamar, de incêndio, são menores com esse tipo de fluido, ok? Então os fluidos hidráulicos ele possuem 4 funções. Tá? Primeiro, transmitir energia hidráulica, né? Você liga a bomba, manda o fluido lá para o atuador, então você está transmitindo energia hidráulica, quer dizer, você vai fazer o atuador lá em cima executar um trabalho, né? Então ele deve passar pelas linhas, chegar lá no atuador e conseguir empurrar o atuador para frente. Então ele deve ser incompressível, quer dizer, quando você jogar ele dentro do atuador, o atuador com aquele peso que vai estar ali, 1 tonelada, 10 toneladas, o óleo não pode se comprimir, quer dizer, ele tem que ser incompressível para ele conseguir empurrar o atuador para o atuador fazer o trabalho que a gente quer, levantar a carga, por exemplo, né? Por isso que a água, os óleos modernos, né, os óleos mais atuais, eles são muito incompressíveis, muito mais do que a água. A água ela tem uma certa compressão, se você apertar mesmo a água, você consegue comprimir um pouco ela. Então isso também é um motivo pelo qual a água não é usada para sistemas industriais, né? Lubrificar as peças móveis, o atuador se movendo, o carretel da válvula de dentro se movendo, a gente tem atrito, né? São peças móveis. E o óleo hidráulico ele tem também características de lubrificante, então ele também vai formar uma película ali entre as superfícies das peças móveis, vai lubrificar essas partes móveis. Vedar as folgas, né? Como assim vedar as folgas? Para uma parte móvel deslizar uma dentro da outra, eu preciso ter uma folga, que é micrométrica, né? Mas existe essa folga ali. E como eu já falei, o óleo hidráulico ele tem que ser viscoso, né? Lembra que eu falei? É um óleo grosso, viscoso. Essa viscosidade, naquela folga muito pequena, o óleo não consegue passar, porque ele é viscoso. Se ele for muito fino, ele passa, né? Então por isso que a temperatura também não pode aumentar. Porque se você aumentar a mais de 70 graus, a viscosidade do óleo vai diminuir e aí ele começa a passar pelas folgas das partes móveis dos componentes hidráulicos, tá? Então a gente diz que ele veda as folgas, né, entre aspas, porque ele é grosso, ele é muito viscoso. Como as folgas são pequenas, né, o óleo passa, mas passa muito pouquinho. Essa passagem a gente chama de vazamentos internos, mas numa condição normal é muito pouco e é desprezível, ok? E a última ali é resfriar ou dissipar o calor. Eu já falei também, óleo circulando dentro do circuito hidráulico vai aquecer, tá? Então uma das funções do óleo ele tem que perder calor muito rápido. Quando ele chega no reservatório, ele vai ficar um tempo lá e ele vai perdendo esse calor para voltar para o circuito depois já com a temperatura menor, ok? São as 4 funções do óleo aí. Cuidados gerais com óleo, né? Utilize sempre o óleo recomendado pelo fabricante na sua máquina hidráulica, né? E se ele indicar um óleo com aquela viscosidade, você tem que usar aquele óleo com aquela viscosidade.
Ao completar o nível, não misturar diferentes marcas. Então, sua máquina está lá, você identificou que o nível de óleo, por algum vazamento, alguma coisa, baixou, você tem que completar o nível. Então, mantenha sempre o mesmo óleo daquele mesmo fabricante, tá? Se você tiver que mudar, deixa para mudar quando você for fazer a manutenção, você tira todo o óleo, aí depois bota um outro óleo, né, diferente de um outro fabricante, mas toda vez que você for completar, mantenha sempre o mesmo óleo, porque a composição química de um óleo de um fabricante com outro pode reagir e estragar, um óleo estraga o outro e vai danificar a sua máquina. O armazenamento do óleo também tem que ser de forma cuidadosa, não pode deixar o recipiente que está com óleo exposto ao sol, à umidade, né, a temperaturas altas. Então tem que ficar condicionado num lugar, né, fechado, protegido aí de umidade, calor, ok? Na hora da troca, né, o ideal era tirar todo o óleo do sistema e lavar, né, todo o circuito ali, toda a bomba, o reservatório, né, todo o circuito hidráulico da máquina, para então a gente poder entrar com óleo novo, né? Isso é o ideal, ok? Bom, os óleos eles acabam levando, né, um dos grandes problemas aí para máquinas hidráulicas, que é o que? O óleo contaminado, né? Então o óleo contaminado ele é um dos principais responsáveis pela maioria dos problemas das máquinas hidráulicas, né? Então, o fluido hidráulico ele é responsável por 80% de todas as causas de problemas de máquinas hidráulicas, tá? Por causa da contaminação do óleo, né? E a contaminação do óleo, ela atinge o componente que mais sofre com óleo contaminado é a bomba, olha lá, 35%. Os atuadores, 15%, outras válvulas ali, 15%, 10%. Até as tubulações sofrem também, porque quando o óleo está escoando dentro da tubulação, a gente tem atrito. Se ele estiver contaminado, ele vai desgastar a parede das tubulações. Esse problema, né, o óleo contaminado é um grande problema para a hidráulica. Então na próxima aula a gente vai tratar dos filtros, que são responsáveis por eliminar essa contaminação dos circuitos hidráulicos, beleza? Essa videoaula a gente termina por aqui. Um abraço e até a próxima videoaula.